É o que todo mundo quer saber, professor Francisco Rosário, Chico Rosário. Ô, Chicão, é o seguinte, o que todo mundo quer saber... Primeiro, boa tarde, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Explica Pra Gente, do nosso Fenômeno Fica Alerta. Boa tarde, seja bem-vindo. O que a gente quer saber é exatamente isso, a crise terrível. Mas não existe aquela história de quando você coloca lá aquela palavra crise, você tira o S ali, faz o CRI, a criatividade começa a crescer para que você possa se virar como pode. É isso que acontece com o brasileiro, professor? Boa tarde. Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos e a todas. Realmente, momento de crise a gente tem que se virar. Como tem outra máxima que diz o seguinte, a necessidade é a mãe da invenção, né? E isso é fato, e o brasileiro é mestre nisso daí. Só que a gente não pode deixar de registrar que estamos passando por um dos piores momentos do Brasil, né, em todos os aspectos. E isso realmente debilita muito até a vontade de você fazer algo. Então a gente não pode deixar e esquecer isso, tá certo? Nem negar as pessoas que não conseguem respirar e continuar criando. Mas existem alternativas, né? Você acabou agora de mostrar sobre a questão dos cursos técnicos, cursos curtos, né? Cursos livres. Então, eu estou querendo dizer o quê? Que a alternativa, a primeira, aprender e sempre continuar aprendendo, que conhecimento não faz mal para ninguém, principalmente para quem quer sobreviver nessa crise. Que maravilha, é isso mesmo. Então é importante, porque muita gente acha que na crise é momento então de se sentar e aguardar então que a tempestade passe. Não é bem assim, né? Não é? Não é bem assim. O ideal é se preparar, porque quando a tempestade passar, você vai ter que estar muito mais bem preparado, porque o mercado vai estar muito mais turbulento, digamos assim, para poder te trazer de volta ao mercado. É isso? Por isso que é importante aprender cursos, buscar conhecimentos com cursos rápidos, como você citou agora, como nós mostramos agora há pouco, não é isso, professor? Exatamente. E na internet tem muito curso de graça. Nessa pandemia, era tanta informação e tanto curso de graça, toda a instituição estava oferecendo uma série de cursos de graça, lives com novos conhecimentos. Eu mesmo, no Sururu Talks, tenho uma série de coisas gravadas lá no YouTube falando isso. A universidade colocou muita coisa também. Então, conhecimento hoje, o cuidado que a gente vai ter que ter é saber o que vai aprender, porque tem de todo jeito, de todo preço e de graça também muito. Então é só selecionar e saber selecionar. Ou como a gente fala, fazer a curadoria do que aprender para usar e empreender. O que eu estou fazendo a ponte é, não vai empreender sem ter conhecimento prévio. Entendi. Sem saber no que você vai fazer, não adianta, que você pode ter mais problemas do que já tem. Está suscetível ao fracasso, né, professor? Porque você vai numa maré que você não conhece, sem experiência, sem nada, é mais um tiro no escuro e com certeza sai pela culatra. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, tem uma pergunta aqui das pessoas que querem participar com a gente. Tem uma pergunta aqui, a gente vai trazer para você, professor. Pode soltar. Meu nome é Alexandra, moro aqui no bairro do Jacintinho. Gostaria de saber se tem boas opções para fazer renda online. O que é que vocês me dão de dica? Legal, interessante a pergunta dela. Pois é, esse é um canal fortíssimo e que se ampliou bastante agora na pandemia. De novo, você pode fazer sua renda online, ter sua loja online, usar bastante as redes sociais e com isso capturar uma série de clientes que estão no seu lado, no seu entorno. Qual o problema? Você vai ter que aprender a manusear com essas redes. Então é isso, o aprendizado, estudar, entender, entrar na internet, não só para estar bisbilhotando a vida dos outros pela rede social, mas para aprender coisas que vai lhe dar mais negócio. Então, rede social, vender produto pela internet, produzir conhecimento, você que é professor, você que é consultor, que já tem um recém-formado, mas que tem uma especialidade, está fazendo uma pós-graduação, está desempregado, produza conhecimento e jogue na internet, que com certeza isso daí em algum momento vai ser monetizado ou já é o seu cartão de visita para conseguir outros negócios e outros empregos quando a maré que está voltando, Wilson, agora no segundo semestre a gente vai ter uma leve melhoria
que vai, nunca, acredito eu, que vamos num crescente até o ano que vem. Se Deus quiser, porque não tem quem aguente. É verdade, não está fácil não. Agora, o professor, com essa pandemia que nós vivemos, com a quantidade de desemprego que acabou assolando todo o país, acho que o planeta, de uma forma geral, o Brasil principalmente, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, o que é um número altíssimo. Essas pessoas começaram a usar, como o senhor bem disse, a criatividade. E algumas pessoas acabaram tendo que, por exemplo, entregar os prédios, os pontos, porque não conseguiam pagar os aluguéis, porque esses pontos tinham que ficar fechados por conta da pandemia, que não tinha os horários, ninguém podia circular nas ruas, não havia clientes para essas pessoas. E essas pessoas começaram então a fazer o seguinte: bom, eu vou trazer os meus produtos para dentro de casa, vou filmá-los ali dentro da minha casa, vou fazer essas lives e vou vender dentro de casa. Isso foi também uma boa solução para muita gente que acabou se dando bem, não é? Sim, quem conseguiu engatar, aprender a como manusear, porque tem uma série de técnicas, não é uma coisa que cai do céu, você bota o produto e acabou. Tem uma série de técnicas, você reduz aí de cara custo de aluguel, algum custo de funcionário, de folha de pagamento, quando você é empreendedor individual, né? Então, você realmente, o digital é o ponto básico para qualquer negócio hoje em dia de uma pessoa individual. Aí você me pergunta, e quem não sabe nada do digital? Mas pelo menos sabe cozinhar. O que teve de gente colocando, entregando quentinha, bolo, doce, se virando, não está no gibi, né? As festas que antes eram para 20, 30 pessoas, agora é para a família dentro de casa. Agora, com o pessoal vacinado, já melhorou um pouquinho, mas não voltou ainda como era antes. As pessoas entregam customizados. Existe uma técnica que eu uso chamada Effectuation. É um nome complicado, Effectuation, mas na verdade é você empreender com o que você tem ao redor. Se você sabe cozinhar, cozinhe bem e venda para o seu vizinho. Se você sabe trabalhar no computador, produza texto, produza conteúdo, oferta esse serviço para aquele lojista, como o empreendedor que você falou aí, que fechou a loja e está com os produtos em casa, oferte para ele. Então tem meios de você usar a criatividade para alavancar novos negócios e renda, porque nesse momento é mais do que os 14 milhões que você falou. A gente está fazendo as contas aqui de 33, 35 milhões de pessoas no Brasil que estão desempregadas ou trabalhando menos do que poderiam. E aí a renda vai lá para baixo. Com essas alternativas é possível ter uma sobrevida, né? Que número, hein? Uma coisa, o dobro, né? 33 milhões. Tentei dar nos 14 para amenizar, mas até a coisa é pior do que eu imagino. Ficar louco, muito bem. Agora é usar a criatividade e ficar aqui no Explica Pra Gente, pegando as suas dicas para poder seguir em frente. E estamos aqui toda semana. E começar sempre naquele, como eu digo, só subindo, né? Muito bem. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Quem quiser seguir o professor também lá tem muitas dicas importantes no Sururu Talk, né? Sururu Talks. Para empreendedores, nós temos várias dicas lá para quem quer começar negócio, inclusive uma série com 4 vídeos do Effectuation. Vai lá no Insta do Sururu Talks. Importante. Como é que é o Effectuation, não é isso? Effectuation é um modelo, uma forma de pensar criada por uma indiana, uma professora que mora nos Estados Unidos, para exatamente, imagina, a Índia tem muito mais pobre que nós aqui no Brasil, até porque a população bem maior, dá 6 vezes a nossa, né? E aí ela conseguiu desenvolver uma metodologia para pegar aquele pessoal de vila, distante, sem nenhum recurso, e como é que eles sobrevivem a partir do que ele observa ao redor, importante, que ele tem como recurso. Então, essa técnica está lá no meu Sururu Talks no Insta. Importante. Muito bem. Outra coisa, é de graça, que é muito importante, né? De graça, de graça. Tá de graça, sempre, tá? Muito sempre, bem. Vai lá e aproveita. Aqui, ó, @Sururu Talks, tá bom? Vai lá e fala com o professor Chico, ele tá lá prontinho para te dar todas as informações para você mandar abraço e ganhar seu din-din, que é muito importante. Um abraço, professor. Sucesso para você, saúde, boa terça-feira. Até a próxima. Mais um Explica Pra Gente. Boa semana para todos. Para nós todos. Tchau. Um abração. Sucesso, professor Francisco Rosário. Importante. Muito bem.